Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de Jó, capítulo 5, versículo 1 em diante, o título da leitura. Ele exorta a Jó a que busque a Deus. Bom, a você que está chegando agora na nossa página no Facebook, aqui também no YouTube, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês em nome de Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte é unicamente para este propósito aqui, ó. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. E eu gostaria de convidar a toda a família católica, a toda a família espírita, aos livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que não é crente ou é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta para o conhecimento, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas ou não na Palavra de Deus. Então eu convido você a que venha se juntar a nós nesse projeto de leitura da Bíblia. Família evangélica, os irmãos evangélicos de todas as denominações, também sois bem-vindos a vir se juntar a nós na leitura da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos evangélicos. Jesus está voltando, o tempo da graça está acabando. Vamos procurar saber quem é de fato esse Senhor, nosso Deus, para que não sejamos levados por aí, por ventos de várias doutrinas, de várias heresias que estão sendo inseridas aí até mesmo dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, por falta de conhecimento. Jesus disse: vós errais por não conhecer as dificuldades aqui na conexão, pois Jesus disse: vós errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então fica aí o convite a todos os irmãos evangélicos para virem juntamente conosco ler a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Bom, aos que estão chegando, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque nós precisamos conhecer palavras, porque aquela palavrinha pequenininha, por mais insignificante que pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto, certo? Então, pegue a sua Santa Bíblia, ponha do lado um bom dicionário e ore ao Senhor Jesus. Não fale com mais ninguém, fale com o Senhor Jesus, porque Ele é vivo e verdadeiro. E é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. Fale com Jesus: Senhor Jesus, me dá entendimento, sabedoria da tua santa palavra, para que eu possa conhecer as sagradas letras. Eu quero saber, eu quero entender, Senhor Jesus. Me faz entender, me faz compreender. E você vai ficar maravilhado de como o Senhor Jesus depressa vai responder a sua oração, porque essa é uma oração agradabilíssima diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus de lá do céu, Ele vai voltar a sua atenção para a sua vida, meu amado ouvinte. E vai responder a sua oração em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Jó capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor:
título da leitura, Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto. Versículo 5. A sua messe a devora o faminto, até que dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó justifica as suas queixas. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa
retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como as minhas comidas. Versículo 7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha face a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se encobre a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se das veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temar os veem, os passageiros de Sebá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servos... versículo 28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade,
Voltai sim, que a minha causa é justa. Porventura, iniquidade na minha língua? Perdão, versículo 30. Novamente. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Capítulo 7, versículo 1. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Capítulo 8, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus,
e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura, sobre o junco, versículo 11 novamente. Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Estando sumarento, antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim, as suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este dizendo, nunca teve... versículo 18 novamente. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este dizendo, nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Nota bem, todas essas palavras que os amigos de Jó disseram para ele a respeito de Deus, são palavras verdadeiras. Assim é o Senhor, e quando nós o buscamos pela madrugada, nós o encontraremos, certamente o encontraremos. Como disse o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia não é um conto de fadas, não é uma historinha. Todas essas palavras que os amigos de Jó disseram para ele são verdadeiras. Porém, ele, Jó, não devia nada daquilo de que os seus amigos o estavam acusando. Mesmo que as palavras que os seus amigos disseram a respeito de Deus são verdadeiras, e a respeito dos homens, e da transgressão, e da justiça, tudo falaram retamente. Porém, essas palavras não serviam para Jó, porque Jó era justo diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Graças a Deus,
até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e forte, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus santo, justo e verdadeiro, Deus misericordioso, Deus maravilhoso, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Israel. Ó meu Deus, eu invoco o teu santo nome poderoso nesta hora, Senhor, de oração, para te agradecer, meu Senhor, pela tua santa e poderosa palavra que foi lida, meu Deus, agora, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Ó Deus maravilhoso, Deus grande e terrível, santo, justo e verdadeiro é o Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra, desse amado ouvinte, desse seguidor, parente, amigo, irmãos em Cristo, enfim, todos os católicos, espíritas, livres, pensadores, até mesmo aqueles que não creem em Ti, meu Deus, mas estão agora lendo a Tua palavra conosco, porque a Tua palavra é tremenda, meu Deus, é poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por cada alma, por cada pessoa que está lendo conosco a Tua santa palavra, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor meu Deus, faze com que esta palavra poderosa encontre boa terra, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Não deixe as aves do céu, meu Deus, roubarem a palavra, como aquela semente que caiu pelo caminho. Não deixa, meu Deus, que sejamos temporãos, que o nosso coração seja um terreno pedregoso, em que a semente cai e logo brota, meu Deus, mas como não tem raiz profunda, vindo o sol se queima e se seca. E não deixe, ó Deus, que o nosso coração seja como aquele terreno espinhoso, onde a semente caiu e brotou, mas por causa dos espinhos que a sufocavam, que são os cuidados dessa vida, tornou-se infrutífera. Mas que os nossos corações, meu Deus, seja como aquela boa terra que o Senhor falou, e que a semente nasceu, germinou, cresceu e produziu frutos, meu Deus, uma a 30 por um, outro a 60 por um, e outro até 100 por um, meu Deus. Frutos para a salvação e para a vida eterna de nós e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim, ó Deus, a Tua palavra encontre morada em nossas vidas, em nossos corações, para encher a nossa alma de alegria do Espírito Santo e de gratidão, meu Deus, por estarmos na Tua presença, examinando a Tua santa palavra. Aleluia! Que a Tua palavra encontre repouso em nossas almas e produza a salvação e a vida eterna em nossas almas. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados por pensamentos, palavras, por obras. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos familiares e também suas respectivas casas, meu Deus, curando toda doença e toda enfermidade maligna, todo mal seja banido, que toda obra do diabo, que todo vício dos adultérios, da prostituição, da bebida alcoólica, os vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet,
Enfim, ó Deus, toda sorte de distrações, de obras malignas que foram criadas no mundo, meu Deus, idealizadas por Satanás para nos fazer desviar a atenção daquilo que realmente importa, meu Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna no Senhor, porque esta vida é passageira, meu Deus. Passa como um conto ligeiro, como um vapor de fumaça, assim se dissipa a nossa vida sobre a terra. Passa muito rápido. Aleluia! Mas a tua palavra nos diz, o apóstolo João disse, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor da glória, conserva assim as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na tua presença, Senhor. Aleluia, até aquele grande dia em que tu has de vir para nos buscar. Que durante a nossa jornada, a nossa peregrinação, que é tão curta nessa terra, Senhor, não nos deixe só. Eu te peço em nome de Jesus, não nos desampares, não nos lances fora da tua presença, não retires de nós o teu Espírito Santo. Antes eu te peço, guarda e salva as nossas almas de todo mal, de todo pecado que tão de perto nos rodeiam. Nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. É a oração que eu faço a ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão juntamente conosco lendo a palavra de Deus. Essa palavra que comove os nossos corações mesmo, pela sua verdade, pelo seu poder. Uma palavra tão antiga que não se conhece o autor. Provavelmente Jó viveu muito antes, até dos dias de Abraão, ou contemporâneo aos dias de Abraão. Né? Especula-se, não há certeza. Os historiadores não conseguiram chegar a uma conclusão a respeito de que época, que período Jó viveu, e também não chegaram a um consenso com relação a quem escreveu este livro. Mas o que importa é que as palavras que aqui estão escritas são poderosíssimas, palavras para nossa salvação, e são verdadeiras, e como elas são atuais nos dias que nós estamos vivendo. Este vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler, reler tantas vezes quantas julgar necessário. Ponha um dicionário ao assistir esse vídeo. Vai pausando, vai conferindo a palavra, vai meditando, entendendo o que o versículo quer dizer. E o Senhor Jesus te esclarecerá. Pede ao Senhor Jesus. Pede ao Senhor, porque Ele é vivo e é verdadeiro. Ele vai te responder. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o milagre, a vitória, a recompensa vem do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.